Olá, que o Pai vivo e o Cristo vivo venham iluminar a sua mente para entender aquilo que estaremos transmitindo a partir de agora neste vídeo. Nos anos 70 e 80, passava-se um desenho chamado Lip e Rasne. Acho que é isso o nome. Acho que, se eu não me engano, ele era da Hanna-Barbera. Era um leão e também uma hiena. Se você que passou dos 50, talvez os seus 40, não sei se 30 anos, conseguiu ver esse desenho, mas você que é um pouquinho mais adiantado na idade aí, um pouco mais maduro, você lembra desse desenho. Esse desenho é o seguinte: era um personagem, era o leão. Ele representava todo ponto positivo. Ele falava uma coisa e perseguia esse seu intuito. E o Rasne sempre era o negativo. Por exemplo, o leão dizia assim: "Ô Rasne, tá ali uma criança, tá chupando um pirulito, vamos tomar esse pirulito dele." Isso não vai dar certo, ô vida. Aí ia lá o leão e tomava o pirulito da criança. Aí o pai saía atrás dando tiro. Aí os dois correndo e o de trás dizia: "Eu não falei que isso não ia dar certo, ó vida, ó tristeza, que azar." Quer dizer, eu estou contando para você essa situação, por quê? Que nós vamos ler aqui uma passagem da Bíblia, vamos falar a respeito da pérola perdida, né? Ou melhor, da pérola encontrada. E aqui fala no capítulo 13 de Mateus. Mas antes eu estou contando aqui isso para você, para que depois que nós entrarmos aqui nessa mensagem, você possa entender uma das coisas que impede você de realmente ter esse encontro com Deus, de ter essa descoberta de fato. Porque esse desenho, ele representa uma dualidade. Eu tenho falado nos meus vídeos e possivelmente vou falar mais, porque quando a pessoa entende isso, ela realmente consegue vencer essas barreiras. Então, esses desenhos, mais para frente eu posso falar de Pipiu e Frajola, Bela e Fera, todos eles têm um código energético de dualidade, que prende o homem. Aqui está o segredo da tal Matrix que eles falam, é sobre isso, sobre a dualidade, e o homem está preso dentro disso. Ele não consegue sair de jeito nenhum, porque a hora que ele pensa que o bem é bem, mas o bem é o mal também. Então os dois estão entrelaçados. Entendeu? Isso também pode ser comparado àquele 8 do universo, e a pessoa fica naquela roda, sabe? Então, o que acontece? Quando você não conhece verdadeiramente certo tipo de coisas, e aí alguém vem trazendo uma mensagem um pouco diferente, você se assusta. Mas a realidade é essa. Você, para entender de fato a palavra de Deus, porque Jesus, quando ele veio justamente para quebrar esse sistema. O sistema que está aí, ele veio para quebrar e implantar o reino de Deus. O reino de Deus. E ele fala que está dentro de nós. E é de fato, mas você precisa entender, porque existem frequências, entendeu? Nós vivemos debaixo de frequências, e são elas que, na verdade, determinam o que você faz na sua vida. São essas frequências que te deixam presas dentro desse sistema do qual você não consegue sair. Você sabia que tem pensamentos que você pensa e pensa que vem de você, mas não é você que está pensando?
são controles. Então a mídia usa esses tipo de simbolismo e você mal sabe que você está sendo dominado por esses símbolos. Por exemplo, aqueles símbolos Tom e Jerry que eu já falei aqui, o pica-pau com um diabinho aqui e um anjinho aqui, e possivelmente vou falar do piu-piu e frajola e etc. em cada vez que eu abrir aqui um vídeo. O que isso significa? Significa que você está sendo manipulado e que aquilo que está passando é a sua vida que eles estão contando. Você é daquele jeito. Ou seja, você às vezes é uma pessoa positiva, mas lá na frente você não alcança porque um negativo também entrou. Você fica nesse. Por isso que alguns maçons, eu não sou maçom, tá? E também não sou esotérico, não sou nada disso. Ninguém vai me encontrar. Os conhecimentos que eu trago aqui, quem me traz é o Espírito Santo. Você não vai encontrar nada a meu respeito sobre essas questões esotéricas, maçonaria, etc. Mas os maçons, eles conhecem esse segredo. Tanto é que está lá, preto e branco no chão. Eles conhecem. Talvez não todos, mas os que estão em graus elevados, eles têm esse conhecimento. Por isso que eles conseguem destravar aí, muitas das vezes, a roda como é que eu posso dizer? Eles conseguem sair dessa situação, porque eles conhecem. Alguns não, porque eu até vou falar aqui mais para frente, não nesse momento necessário, a respeito dos 3 pactos que existem, né? O novo, o antigo e o pacto falho. Talvez muitos maçons aí nem sabem disso, porque alguns sabem, outros não. Que são coisas, mas eu vou estar falando em um próximo vídeo. Então eu vou ler aqui para você o versículo, e se não der para me terminar nesse vídeo, eu continuo no outro. Sempre está sendo assim, porque são assuntos pertinentes. Então diz assim, no versículo 45 do capítulo 13 de Mateus, diz assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e a encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Então, aqui, só nesse versículo aqui eu consigo trazer aqui uma mensagem. Um homem que negociava, ele buscando, né, dentro do seu conhecimento, uma pérola de grande valor, e um dia ele encontrou. E quando ele encontrou, ele comprou aquela pedra, ou seja, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Essa pérola aqui, na verdade, ela está simbolizando, porque tudo aqui é simbólico, tá? E codificado. As parábolas, que parecem ser tão simples, elas não são tão simples como se faz a leitura. Então, aquele homem comprou uma pérola. Essa pérola significa um encontro verdadeiro com Jesus, que está dentro de você, essa pérola. Mas quer dizer, ele buscou essa pérola. Quem está interessado vai buscar, nunca vai entregar a vida na mão de outra pessoa para ser conduzida, mas ela vai buscar até achar aquilo que ela deseja. Então, vende tudo. O que é vender isso tudo? Ela abre mão de tudo. E não é ela abrir porque ela encontrou. Sabe essa questão aí de você que está dentro de uma denominação e que não consegue se libertar de jeito nenhum de vício, de pornografia, de isso e daquilo, e você fica se lamentando, se acusando, se destruindo todinho? É porque você não teve ainda esse encontro. Você pensa que teve, mas não teve. Porque quando você acha essa pérola, o que acontece? Quando você acha, ele diz, encontrou. Então ele vende tudo, né, o que diz aqui, vende tudo para comprar aquele campo, ou seja, para possuir aquela pérola. Esse vender tudo aqui é se desprender das coisas materiais, é se libertar de pornografia, se libertar da mentira,
se libertar de uma série de coisas. Mas eu contei a historinha para você antes, para que você possa entender essas coisas que estão aí fora, que você veja, ela entra dentro de você e consegue abafar. Não que Jesus seja ilimitado ou limitado, mas por conta de uma escolha que você está fazendo, ele não pode agir. Mas a partir do momento que você buscá-lo dentro de você, e você tiver essa sede, então haverá sim essa libertação. Como diz lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que diz que conhece a verdade, mas não é liberto de nada. É medo, é síndrome disso, é síndrome daquilo, é pornografia, é isso, é aquilo, é adultério, é tantas coisas ruins. Não engane o teu coração, meu irmão, minha irmã. Não engane o teu coração. Não deixa se levar. Porque senão você vai ficar do jeito que você está, e você vai ficar preso nessa matrix aí, sempre. Aquilo que você chama de salvação, nós podemos dizer que é uma prisão aqui. Você tem que sair desta prisão, e Jesus quer te tirar dessa prisão. Então, esse vídeo, ele é direcionado para você que é um escolhido, e que tem algum entendimento, mas você tem que ter esse entendimento que você está debaixo de ressonância, e você tem que quebrar essa ressonância. E ela entra por aqui, ó, pelos seus olhos, vai para o teu coração, porque os olhos visual, você está vendo ali um desenho, mas tudo ali é proposital, e aí então causa-se uma certa emoção dentro do seu coração, e que liga você a um sistema do qual você é mapeado. Você se lembra aí da situação que muitos falam aí da marca da besta, etc. Isso aí nada mais é do que isso. Essas pessoas são reconhecidas por esse sistema. Tudo que ia acontecer daqui para frente, essa pessoa que não estiver preparada, que não tiver esse encontro com esse tesouro, ela, de fato e de verdade, não adianta você dizer, mas quando vir a marca da besta eu vou resistir. Você não está resistindo nem agora. Você não está resistindo nem esses pequenos probleminhas aí que você deve se acertar para estar diante de Deus. Como que você vai resistir depois? Onde aqueles que tiverem por aqui sem o selo de Deus, o que vai acontecer com eles? Serão marcados para comer e beber. Ao oposto daqueles que já tiverem selados por Deus, não vai ser tocado não. Vai ser igual naquela época do Egito lá, que houve a mortandade, veio as pragas, não atingiu o povo de Deus. Da mesma forma vai estar acontecendo agora. Por isso esse alerta neste vídeo. Você tem que verdadeiramente encontrar essa pérola. Quando você encontrar, aí você será liberto. Se você não é liberto, não adianta você falar que aceitou Jesus, que você vai à igreja, porque nada disso vai te libertar. As religiões também estão debaixo dessa dualidade do bem e do mal. E que até entende que você é de Deus quando você faz o bem, mas isso não quer dizer nada não, meu irmão. O que quer dizer é que quando você é de Deus, você vai sempre estar procurando o bem, e não fazer o bem esporadicamente, uma vez ou outra. Porque você muda em tudo, porque você encontrou a pérola. E você deve encontrar essa pérola se você ainda não conseguiu. Sabe aquela situação? Sempre conta a mesma coisa, que é para martelar na tua cabeça, para você entender. Sabe aquele homem ou aquela mulher que está dentro da igreja, mas vive em prostituição? Quando está se prostituindo, vive naquela chorando e se lamentando. Entendeu? Eu não estou falando isso aqui porque eu sou melhor do que você, não, porque eu já passei por isso. Eu sei do que eu estou falando. Mas o dia que verdadeiramente você tem um encontro, esse encontro dentro de você, esse Cristo que te ilumina, então o que acontece? Tudo isso vai sumir. Vai sumir, porque ele vai eliminar isso de você. Então você que está desse jeito, por exemplo, um dia você está bem, glorificando, tá, sabe, naquela maior alegria, ao ponto de olhar para o amigo seu do seu lado e apontar o dedo, você precisa se consertar, precisa disso. Mas aí passa 2, 3 dias, está lá você
Ah, poxa Deus, eu sei que eu errei, aquela coisa toda. Por quê? Porque você está vivendo debaixo de uma dualidade. O bem em você, outrora prevalece o mal. E você precisa sair dessa ressonância. Por isso que a televisão, meu amigo, ele é um veículo de, não é de comunicação, ele é de manipulação. Até esse aparelho que eu estou usando aqui, ele é para te manipular. Você não vê como que as pessoas andam na rua com celular? Ah, mas você não usa celular? Sim, mas olha como eu estou usando. Hoje as coisas que eu vejo aqui são tudo coisas referentes, o que me leva ao meu caminho, ao meu caminhar com Deus. E quando você é liberto, você não tem dificuldade para isso. Porque você encontrou a pérola, você precisa encontrar de fato esse tesouro, tá? Fica então o meu recado aqui, e que o Pai vivo, em nome do Cristo vivo, possa iluminar a sua mente e o seu coração para que você se liberte de fato e de verdade. Deixa aí um comentário e o seu joinha, este canal é novo, para poder alcançar muitas pessoas, tá bem? Que um forte abraço em nome de Jesus.